Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. E ontem foi confirmado, Carlos Palácio será um jogador do Vasco da Gama. O atleta já saiu de Porto Alegre em direção ao Rio de Janeiro e o Vasco pagará 10 milhões de reais para ter 80% dos seus direitos econômicos. Quem diria o Vasco pagando milhões para contratar? Realmente uma notícia que surpreende o torcedor vascaíno. A gente neste vídeo vai trazer informações sobre essas negociações, realmente tempo de contrato, trazer aí mais informações, mais detalhes sobre o contrato que será assinado pelo chileno com o Gigante da Colina, falar também sobre a importância que terá esse atleta para o elenco cruzmaltino, inclusive palavras do Vidal, meio-campo da seleção chilena, companheiro, é claro, do Carlos Palácio, sobre esse atleta, se realmente será uma boa contratação para o Vasco da Gama. Vamos trazer trecho de uma entrevista dele à ESPN. Além disso, muitas outras informações. Tem realmente o Vasco novamente no mercado buscando contratar um jogador para a posição que seria do Carlos de Penha. Vamos falar muitas informações, jogo contra o Maraca, jogo contra o Vila Nova no Maraca. O vídeo está repleto de notícias importantes e, é claro, você não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E hoje eu quero pedir aqui para você a sua inscrição, que ela é importantíssima para o nosso crescimento. A gente está querendo chegar agora aos 64 mil inscritos, para isso a gente precisa de você. Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação. Muita gente que assiste o nosso vídeo não é inscrita, então eu te peço, por favor, se inscreva, ative também aí o seu sininho de notificação, compartilhe esse canal, deixe o seu like, que é importantíssimo. Os nossos últimos vídeos têm ultrapassado as 10 mil visualizações e tudo isso graças à ajuda que vocês vêm dando. Então, é claro, deixa aqui também o seu like e o seu comentário. Quero saber a sua opinião, o que você acha dessa contratação. Carlos Palácio vai dar certo com a camisa do Vasco? Deixa aqui embaixo a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero, claro, iniciar falando sobre o Carlos Palácio, porque ontem foi confirmado aí por volta das 9h30, 10 horas da noite a contratação. Eu trouxe um vídeo às 5h30, né, onde já havia realmente muito avançado as negociações entre Vasco e Carlos Palácio, por detalhes aí para ser confirmado, e à noite veio realmente a informação que o Carlos Palácios seria um jogador do Vasco da Gama. Ontem, o canal Atenção Vascaínos, através aí do jornalista Flávio Dias, trouxe detalhes desse contrato assinado pelo chileno, né, com o Vasco da Gama. Ele foi comprado sim pelo Gigante da Colina. O Vasco comprou 80% do atleta do Internacional por 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares no caso. Ele ficará, a informação a princípio, até 2025, esse será o tempo de contrato assinado pelo chileno com o Gigante da Colina, e o Inter ficará com os outros 20% dos seus direitos econômicos caso ocorra uma venda futura. Esse dinheiro veio oriundo da 777 Partners. Lembrando que ontem, pela parte da manhã, tá aparecendo aí a capa do vídeo, inclusive, eu falei isso para vocês, que o Carlos Palácios seria comprado pela 777 Partners, uma informação que a imprensa chilena já estava dando. Então foi confirmado que, de fato, a empresa norte-americana comprou os direitos econômicos do atacante chileno. Ele ontem, na parte da noite, já desembarcou aí no aeroporto, já saiu, né, aliás, de Porto Alegre, vindo para o Rio de Janeiro, e hoje, pela parte da manhã, já desembarcou aqui no aeroporto da cidade carioca. Ele que chegou no Inter no ano passado, né, realmente veio como uma grande promessa, só que foi uma grande frustração, essa é a realidade. Ele disputou aí pelo Internacional 35 partidas, sendo nesta temporada apenas uma. Ficou apenas 29 minutos, inclusive, nesta única partida em que ele disputou. Em 35 jogos foram 3 assistências e nenhum gol marcado. Então, essa é a grande realidade. A gente não pode passar pano, a gente não pode tentar criar uma imagem que não existe. O Carlos Palácio foi contratado pelo Inter no valor de 16,5 milhões de reais. O Inter ainda paga esse valor, foi parcelado, mas foi contratado como uma grande promessa. Ele era a grande promessa do futebol chileno, ele se destacou demais vestindo a camisa do União Espanhola, um clube, né, no caso do próprio Chile. Por lá ele teve 33 partidas, sendo 32 como titular,
8 gols, 6 assistências e 1 gol a cada 365 minutos. Isso, no caso, em 2020, que foi a sua melhor temporada. Depois daquela temporada, o futebol sul-americano se virou completamente para o Carlos Palacios, mas o seu destino acabou sendo o Internacional, porque foi o clube, no caso brasileiro, que ofereceu uma quantia maior pelo jogador. Mas ele não conseguiu ir bem, não conseguiu desenvolver o bom futebol que tinha no Chile, não conseguiu desenvolver o futebol que botava ele como a grande promessa do futebol chileno no Internacional. O grande motivo disso, personalidade. As informações que chegam é que o Carlos Palacios tem uma personalidade muito difícil. Ele já chegou no Inter mal, né, porque chegou no meio da Covid, então tiveram aí algumas restrições com relação a isso. A família dele ficou até mesmo no Chile durante determinado período do início da sua passagem pelo Internacional, e tudo isso acabou dificultando esse processo de ambientação que tem sempre o estrangeiro do clube. E esse é o grande problema, inclusive, de trazer estrangeiros, no caso, para o clube, né? No caso, trazer estrangeiros para o Vasco, porque tem esse período de adaptação e às vezes ele é muito longo. Como, por exemplo, o próprio John Sanchez, né, que é um equatoriano, chegou até o momento no Vasco, não se acostumou ainda com o clube. E o Carlos Palacios teve esse período longo de adaptação, de processo aí de realmente conhecer o Inter, se adaptar, e esse processo nunca chegou ao seu fim. E esse foi o grande problema aí de sua passagem. A informação que a gente tem é que ele é um cara muito fechado, no caso muito tímido, muito reservado, com dificuldades de relacionamento, é um jogador que é muito caseiro e tem dificuldade na sua alimentação. Come demais. É uma alimentação muito regrada aí, a alimentação do Carlos Palacios, e tudo isso acabou dificultando, né, para que ele tivesse um bom desempenho pelo Internacional. Ontem, inclusive, o setorista Lucas Colar, que é aí do canal Colar Repórter, aqui do YouTube, um setorista aí do Inter, ele trouxe informações sobre o Carlos Palacios ao jornalista Flávio Dias. Ele disse o seguinte sobre o jogador, abre aspas, vai depender muito como ele vai ser acolhido no Rio de Janeiro. Se o pessoal da comissão e a diretoria trazer ele junto e deixar um astral para cima, ele será importante. O Carlos Palacios corria de cabeça para baixo para não olhar para a imprensa, para não olhar para os outros jogadores. Era um cara que estava extremamente para baixo. Ou seja, resumindo, não tinha clima mais para o chileno dentro do Internacional. Então acredito que tanto para o jogador quanto para o Inter foi um bom negócio. Agora é esperar para ver se será um bom negócio para o Vasco da Gama. Porque, como eu falei, um atleta jovem de apenas 21 anos, que tem aí um grande processo ainda de ascensão na sua carreira, ainda é considerado a grande promessa do futebol chileno. Tem 10 partidas pela seleção, 2 na Copa América do ano passado. A gente espera que o grande destaque, a grande realmente expectativa que foi colocada em cima do atleta vem agora a acontecer, vem a ser realizada pelo Vasco da Gama. Inclusive, o Vidal, que acredito que é um dos grandes jogadores aí da seleção do Chile, falou sobre o Carlos Palacios ano passado em uma entrevista à ESPN, quando ele foi perguntado sobre a chegada do Palacios ao Internacional, ao Brasil. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Vidal sobre Carlos Palacios, o novo reforço do Vasco da Gama. Lo veo con mucha personalidad y espero que le vaya muy bien en Brasil. Creo que es un jugador que va a dar que hablar, es un jugador con mucha calidad. Então, como vocês viram aí, né, o Arturo Vidal deixou bem claro que é um jogador com muita personalidade e deixou bem claro também que acha que ele ainda vai dar o que falar. Então a gente espera, aliás, que ele venha se destacar vestindo a camisa do Gigante da Colina e vá bem nessa temporada. É um atleta que atua como ponta direita, porém pode fazer a função atual que é a do Nenê, de meia armador, jogar ali pelo meio do campo, armando, distribuindo os jogos. É um jogador muito polivalente e acredito que vai ajudar demais o Vasco nesta temporada. Deixe a sua opinião se você acha que foi um bom reforço. Mas o certo é, mesmo que não tenha sido, é uma nova postura. Um atleta contratado por 10 milhões de reais. Quem diria o Vasco pagando essa grana alta aí para contratar um jogador, e essa chegada dele dá um sinal para o mercado. O mercado, o Vasco voltou, o Vasco está de volta. Se demole, o Vasco contrata, jogador barato não vai sair mais. Isso é um indício que a gente não vai perder mais as nossas crias, os nossos talentos de graça. Essa é a grande realidade. A gente não precisa mais ter medo de vir qualquer oferta pequena e sair aí os nossos jogadores da base Cruz Maltina.
Então, uma informação boa também dessa reposicionamento que o Vasco está fazendo no mercado, se colocando como um possível grande investidor de promessas, até para o próximo ano, caso realmente a empresa norte-americana já venha estar dentro do Vasco com relação às novas contratações que chegarão ao gigante da colina. Mas o Vasco ainda segue no mercado, ainda segue de olho, analisando para contratar, porque ontem, inclusive, foi muito falado que o Carlos Palacios foi procurado porque o Vasco não fechou com o Carlos de Penha, mas não é verdade. Ontem o uruguaio já foi, inclusive, até mesmo anunciado pelo Internacional, mas o objetivo da diretoria vascaína era trazer os dois jogadores, tanto o Carlos de Penha quanto o Carlos Palacios. O Carlos de Penha é um atleta que joga pelo lado esquerdo do campo e o Palacios pelo lado direito. E o objetivo era fazer um estilo de jogo com os dois jogando juntos. No caso, o Carlos Palacios pela direita, o Carlos de Penha pela esquerda, o Raniel na frente e o Nenê fazendo a função do meio armador, distribuindo o jogo para esses três atletas. Porém, infelizmente, as negociações com o Carlos de Penha andaram para trás, regressaram e o Vasco não conseguiu fechar de maneira frustrante, porque era um sistema ofensivo criado pela diretoria para dar certo nesta segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, com isso, agora é esperar. Eram negociações que estavam acontecendo de maneira conectadas, paralelas há 2 semanas atrás, mas acabaram aí as do Carlos de Penha regressando e não avançando com o Vasco da Gama. Mas agora o Vasco volta ao mercado com força máxima, buscando um jogador para a posição que seria a do uruguaio de 30 anos pelo lado esquerdo do campo. O Vasco vai com força máxima buscar um substituto, um jogador que jogue pela ponta esquerda, um jogador que venha para ser titular, um reforço de fato de peso, de prateleira alta, que chegue para colocar a camisa e ser o titular da equipe Cruz Maltina. Uma opção, Benjamin Hohlheiser. Sim, ele segue conversando com o Vasco, segue em negociações avançadas. Por ele chegaria semana que vem no Rio de Janeiro, jogando, já chegaria com a sua família, para realmente vestir a camisa do Vasco. Mas tem problemas, tem que resolver com o seu empresário, tem que resolver com a diretoria, tem que resolver uma possível liberação com o River, várias questões, vários detalhes que precisam ser resolvidos em 10 dias. Essa é a grande realidade. A gente espera o mais rápido possível que tudo isso venha a ser solucionado. Quem sabe o Benjamin Hohlheiser também não chegue ao gigante da colina. Certo? O Vasco segue no mercado buscando novos reforços. E para finalizar o vídeo, Maraca, falar aí sobre estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que como a gente vem informando, aí o Vasco fez um pedido à CBF para alterar a partida contra o Vila Nova de sexta para domingo e de São Januário para o Maracanã. Porém, acabou sendo recusado essa solicitação, então o jogo está mantido para sexta-feira, dia 8/4, dia 8 de abril, às 7 horas da noite em São Januário. O Vasco, infelizmente, não jogará no Maraca. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o vídeo. Quero, é claro, saber a sua opinião. Se você achou que a contratação do Carlos Palacios foi boa, deixa aí nos comentários. Também coloque aí o seu like, se inscreva no canal. A gente está precisando demais da sua inscrição. E à tarde a gente retorna com mais um conteúdo para vocês. Tranquilo? Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E agora sim, como eu sempre falo no canal, saudações vascaínas. Wow.